aluno, querida aluna, vamos então para mais uma aula do Hipercurso. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre a linguagem CSS, uma linguagem utilizada para mudar a aparência, o visual ou o design das nossas páginas web. E mais precisamente na aula anterior, nós aprendemos sobre diversas regras CSS para alterar os textos que compõem o nosso site, ok? Bom, vamos lá então para a tela do computador para que nós possamos ver o que nós aprenderemos nessa aula de hoje. Nessa aula, no primeiro momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre as diferentes formas de estilização, ou seja, a utilização de CSS em nossas páginas web. E aí eu vou falar para você a terceira forma, que é folha de estilo externa, ok? Aí nós aprenderemos também sobre o seletor class e como ele é versátil e como ele é muito útil no desenvolvimento web. E aí, por fim, é claro, como não poderia deixar de ser, nós temos uma tarefa para que você fixe bem os conteúdos dessa aula. Vamos lá então para o esquema que eu preparei para explicar melhor essas diferentes formas de estilização. Você está vendo aí na tela um esquema que eu preparei para a gente recapitular como que funciona o estilo inline. No primeiro momento, quando eu falei de estilização, eu disse que para estilizarmos o elemento HTML, nós utilizamos um atributo chamado style. E ali dentro nós definimos cor, tamanho, etc. para aquele elemento. E aí, quando nós temos, por exemplo, em uma página .html 3H2 e nós utilizamos o estilo inline, isso significa que a atribuição, a estilização está em cada tag. Ou seja, se você quiser mudar da cor azul para a cor verde, nós teríamos que mudar em 3 locais diferentes para que eles fiquem na mesma cor, certo? Nós já discutimos um pouco sobre isso, e isso daria um certo trabalho, seria um pouco inconveniente. Primeiro, por ficar o código muito poluído. Segundo, porque seria muito trabalhoso ficar mudando em vários locais, certo? E aí nós pensamos no estilo incorporado, que é mais ou menos assim. Nós teríamos, então, no exemplo, página 1.html, 3 elementos H2. Porém, a estilização deles ficaria separado ali na seção head, dentro da tag style. E aí, se por alguma razão eu quisesse mudar a cor azul dos H2 para a cor verde, bastaria apenas que eu alterasse de blue para green. E aí, automaticamente, os 3 H2 passariam a ficar na cor verde, certo? Então, seria um pouco mais organizado e um pouco mais rápido uma manutenção neste código. Porém, nós temos um problema aí. Veja só o próximo slide. Nesse exemplo, eu tenho 2 páginas, página 1.html e página 2.html. E as 2 páginas utilizam o estilo incorporado. Olha só para você ver. Eu tenho 3H2 na página 1, tenho 3H2 na página 2, certo? Todos eles na cor azul. E aí, se por alguma razão eu resolvesse mudar de azul para verde, eu teria que abrir o arquivo da página 1, mudar de blue para green, e aí todos os H2 da página 1 ficaria na cor verde. Aí eu teria que abrir a página 2.html, mudar o blue para green, e aí todos os H2 da página 2 ficariam verde. E se por um acaso eu tivesse mais página 3, 4, 5, 10, 15, 20, eu teria que fazer isso em todas as páginas. Isso, com certeza, não seria uma forma inteligente de trabalhar, porque eu teria que refazer o mesmo trabalho várias vezes. E aí, você, meu aluno, minha aluna esperta, provavelmente já deve ter imaginado uma forma mais sofisticada, uma forma mais inteligente de resolver isso. E provavelmente você pensou, bom, basta apenas que eu tire a estilização da página e coloque num arquivo externo. É isso mesmo que você pensou, e eu montei aqui um esqueminha para a gente poder ilustrar essa ideia que você teve. Olha só, eu tenho aqui então, seguindo o mesmo exemplo, página 1.html, eu tenho ali 2H2, eu tenho página 2.html e eu tenho 2H2. E eu poderia, claro, ter página 3, 4, 5, 6, 7, 8, quantas eu quisesse. Só que a questão é, o meu arquivo CSS está em um arquivo externo, ou seja, todas as minhas páginas HTML, elas possuem uma conexão com esse arquivo externo, daí então, se eu quiser
basta, se eu quiser mudar a cor do H2, basta que eu troque o blue para green em apenas um único local e todos os H2 de todas as páginas serão alterados para a cor verde. Então, essa é a ideia que você teve, com certeza, e agora nós faremos isso na prática. Vamos lá então para a tela do meu computador, no meu editor de código, para que a gente possa fazer esse esquema. Olha só, eu fiz o seguinte, eu criei uma pasta chamada aula 13, certo? E dentro dessa pasta eu criei um arquivo chamado página1.html. E aí, é claro, eu já coloquei aqui a estrutura básica e já coloquei também um H1 com o texto Cidades de São Paulo, 3H2 com cidades do interior. E esse código você está vendo exibido aí no navegador ao lado, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa minha pasta e eu vou fazer uma cópia desse arquivo para que eu possa ter também a página 2.html. Ó, eu tenho aqui então página 1.html, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, fazendo uma cópia. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou renomear, certo? Para página 2, ok? Dando 2 cliques aqui, ele já vai abrir automaticamente no meu Sublime o arquivo que eu acabei de fazer cópia. E agora eu vou, é claro, mudar aqui de São Paulo para Minas Gerais. Opa, vamos colocar direito aqui, né? Minas Gerais. Eu vou mudar aqui de Campinas para Ouro Preto, uma cidade do interior, uma cidade histórica. Vou mudar aqui para Diamantina. E também vou mudar aqui São José dos Campos para, deixa eu pensar, Tiradentes. Tiradentes também é uma cidade histórica. Então eu tenho 3 cidades do interior de Minas Gerais. E aí, se eu abrir aqui a minha pastinha, aula 13, vou abrir aqui com o navegador do mesmo jeito para que você possa visualizar que está funcionando esse arquivo, certo? Então eu tenho 2 páginas, cidades de Minas Gerais e cidades de São Paulo. Agora, então, eu vou criar um arquivo externo para colocar o meu código CSS. Então, como é que eu faço isso? File, New File. Aí eu vou de novo, File, Save, e aí eu vou vir aqui na mesma pasta, aula 13, e eu vou colocar aqui, entre aspas, estilo.css, certo? Observe que agora o meu arquivo não é um arquivo HTML, ele é um arquivo CSS, e por essa é a razão de eu ter salvo com a extensão .css, ok? Vou dar um Enter aqui, ele vai salvar. Bom, agora basta que eu coloque o código que eu quero estilizar as minhas 2 páginas. Eu vou começar aqui de forma bem simples. Então, eu vou colocar H1, certo? Color Red, que é algo que nós já estamos acostumados. Eu vou salvar e aí eu vou ver aqui se vai funcionar. Vou atualizar. Não funcionou na página 1 e também não vai funcionar na página 2. Por que será então que não funcionou? Provavelmente você deve ter imaginado já o seguinte: o meu arquivo HTML não sabe que ele tem que puxar, que ele tem que olhar a formatação nesse novo arquivo que eu criei. Eu não coloquei nenhum elemento que diz para ele pegar a formatação desse arquivo que eu criei, chamado estilo.cs. Então, como é que nós fazemos isso? É o seguinte, eu venho aqui na página 1, eu vou vir aqui e vou colocar a tag link. Essa tag diz para o navegador que a formatação dessa página aqui está num arquivo externo. E aí tem aqui um atributo que é importante colocar, que é o atributo rel, e eu vou escrever aqui style sheet, que é style sheet, que é uma obrigatoriedade de colocar, certo? Style sheet é a folha de estilo. E aí aqui o atributo que é obrigatório é o href. E aqui no href eu vou colocar o nome do arquivo externo, que no meu caso é estilo.css. E eu poderia, claro, colocar o nome que eu quisesse. Mas normalmente eu costumo colocar estilo para ficar fácil de lembrar, certo? Salvando agora esse arquivo, eu vou vir aqui em Cidades de São Paulo e vou atualizar e você vai perceber que Cidades de São Paulo ficou na cor vermelha. Assim como eu disse no arquivo estilo.css. E se eu vir aqui Cidades de Minas Gerais, der um F5, não funcionou.
Por que será? Ora, porque eu não disse que é para puxar daquele arquivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui essa linha, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na página 2, depois do title, vou dar um Ctrl V e vou dar um salvar. Agora sim, se eu vier aqui no meu arquivo, página 2, der um F5, cidade de Minas Gerais, também ficou na cor vermelha, certo? Eu vou acrescentar mais algumas regras CSS aqui nesse estilo para ficar um pouco mais elaborado. E eu não vou digitar tudo para ficar mais rápido, tá bom? Olha só. Coloquei aqui uma estilização, coloquei um tamanho de fonte diferente, coloquei um itálico no H1, ok? Nada que nós já não tenhamos visto. E coloquei também no H2 uma cor diferente, um azul e também um tamanho diferente. Então, eu já salvei, vou vir aqui em cidade de São Paulo, vou dar um F5, você já percebeu que teve algumas mudanças, é claro, e aqui no estado de Minas Gerais também a mesma coisa. Então, tudo que eu mudar aqui agora no arquivo estilo.css vai mudar nas duas páginas, ok? E assim, então, você aprendeu agora a criar um arquivo externo de CSS. Então, só recapitulando, nós temos o estilo inline, que é dentro da tag HTML, nós temos o estilo incorporado, que é dentro da seção head, e nós temos o estilo externo, que é esse que você acabou de aprender. Os três estilos funcionam, porém, é claro, cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Mas é evidente, é óbvio, é claro para você, meu aluno esperto, minha aluna esperta, que o método mais eficiente, mais profissional, é esse do estilo externo. Isso não quer dizer que os outros são totalmente ignorados. Eles são usados pontualmente em algumas situações específicas, tá bom? Continuando então o nosso assunto aqui, agora no seletor class. Seguinte, olha aqui no meu código, no meu site, na verdade, né? Aqui, ó, cidades de Minas Gerais e aqui no cidades de São Paulo, certo? Eu tenho na cor azul cidades do interior, certo? Mas eu quero colocar aqui uma cidade, que no caso em São Paulo, eu quero colocar São Paulo, a cidade de São Paulo, e aqui em Minas Gerais eu quero colocar Belo Horizonte, certo? E aí, olhando aqui o meu código, na página 1.html, eu quero colocar a cidade de São Paulo também no H2, certo? Então, eu vou vir aqui, vou colocar H2 e vou colocar São Paulo. E também, já vou salvar aqui, vou vir aqui em Minas Gerais, vou colocar H2 e vou colocar Belo Horizonte. Vou salvar. E aí, agora atualizando o meu site, atualizando aqui, Belo Horizonte, atualizando aqui, São Paulo, certo? Então, eu queria fazer isso. Só que a cidade de Belo Horizonte e a cidade de São Paulo, elas são cidades, é claro, desses estados, porém elas são capitais. E aí eu queria alguma coisa que diferenciasse a capital das outras cidades do interior. E aí é o seguinte, eu poderia, né, talvez, vir aqui na página 1 e colocar aqui, por exemplo, H3. E aí eu poderia colocar, né, falar que ó, aqui vai ficar menor. Aí eu teria aqui lá no meu código CSS e colocar o mesmo tamanho e colocar uma cor, a mesma cor ou uma cor diferenciada, dependendo do que eu quisesse, ok? Porém, eu não quero mudar o H2, porque o H2 é um subtítulo e para mim ele é importante ficar com a mesma hierarquia de cidades. Então não rola mudar de H2 para H3. Então, como é que eu mantenho a tag H2 e diferencio ela das outras tags H2? Eu vou criar aqui um elemento chamado class. Olha só o que eu vou fazer. Aqui no H2, eu vou colocar um atributo chamado class e eu vou definir um nome. Nesse meu contexto, eu vou chamar de capital, certo? E aí eu vou salvar. E aí, lá no meu CSS, então eu tenho uma forma diferente de trabalhar com o seletor, certo? Vou vir aqui no estilo.css. Até o momento, nós utilizávamos o seletor, que basicamente eram as tags HTML. Só que vai chegar um momento que vai ter um fim a quantidade de tags HTML. Por isso que é possível criar classes.
e aí eu vou vir aqui, então, depois do meu H2, e ao invés de colocar H2, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ponto, porque eu estou referenciando uma classe, e eu vou colocar o nome da classe, que é capital. E aí eu abro chaves da mesma forma, e agora eu faço o seguinte, coloco color, e eu vou colocar a cor green. E aí, só para manter o mesmo padrão de tamanho, eu vou colocar font size 2.24px. Eu vou salvar, e agora quando eu atualizar aqui, né, a minha página 1.html, você pode perceber que a cidade de São Paulo ficou na cor verde. E para dar um destaque ainda maior, caso você queira, eu vou colocar um pouquinho maior. Então, vou atualizar, vou dar um F5, São Paulo ficou um pouco maior. E aí, se eu vier aqui em cidades de Minas Gerais, se eu atualizar, é claro que não funcionou ainda, porque eu não disse que a cidade de Belo Horizonte tem que utilizar essa classe. Então, basta que eu vir aqui e aqui no H2 eu colocar class igual, abre aspas, capital. E aí, quando eu salvar, eu venho aqui agora, dou um F5, Belo Horizonte, ficou na cor verde e com um texto um pouco maior. Vamos recapitular agora o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós aprendemos a criar uma folha de estilo externa, ou seja, a partir de agora, as nossas páginas HTML conterá apenas tags HTML e conteúdo. Toda a formatação, estilização, aparência, nós colocaremos em um arquivo externo, no qual você vai colocar um nome .css. E para que isso funcione, você precisa colocar a tag link em cada página HTML que faça aí uma ligação com a página .css, ok? Então, a partir de agora, nós sempre trabalharemos assim, porque é o formato mais profissional, mais elegante, mais sofisticado de trabalhar. E aí também nós aprendemos um recurso que é muito útil. Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu gostaria de chamar atenção para esse recurso class, porque assim, ele é muito importante, então assim, foca bem nele que você não vai se arrepender. Esse atributo class é uma forma de você criar elementos que não sejam as tags HTML. Até então, nós, para poder estilizar algum texto, nós usávamos as tags HTML como seletor. Agora você não fica restrito apenas às tags. Você consegue criar um atributo chamado class e lá no arquivo CSS você consegue referenciar e aí fazer diversas formatações em diversas tags HTML distintas, ok? Então, foca aí nesse conteúdo e aí eu vou mostrar agora um exercício para que você fixe bem o conteúdo dessa aula. Vamos lá de novo para a tela do computador. A tarefa, então, dessa aula é a seguinte. Acrescente mais 3 cidades do estado de São Paulo no arquivo página 1.html e mais 3 cidades do estado de Minas Gerais no arquivo página 2.html. Então, você provavelmente já fez comigo aqui esse exemplo, você apenas vai dar uma continuidade e você pode colocar aí qualquer cidade do interior que você conheça nesses arquivos. E aí você vai também fazer o seguinte, você vai criar um arquivo chamado página3.html com cidades do Rio de Janeiro, e aí você vai seguir o mesmo esquema, ok? Você vai colocar a capital do Rio de Janeiro, ok? E mais 6 cidades do interior. E aí vai criar um arquivo chamado página4.html com cidades do Espírito Santo. Da mesma forma, colocar ali a capital do estado e mais 6 cidades do interior, ok? Então essa é a tarefa para, primeiro, você treinar a questão do estilo externo e também treinar a questão das classes, ok? Bom, finalizo aqui então essa aula de hoje, reforço mais uma vez que essa aula é importantíssima, classe é um assunto de extrema importância, recomendo que você faça o exercício, poste lá no Discord para que eu possa acompanhar a sua evolução e qualquer dúvida sobre CSS externo ou mesmo classe, pode postar lá no canal específico para isso, que assim que eu puder eu responderei. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!